Pedro nega Jesus. Marcos capítulo 14, versículos 66 a 72. Oi, tudo bom? Continuando ainda o nosso estudo no livro de Marcos capítulo 14, Pedro nega Jesus, né? E essa cena está registrada nos 4 evangelhos, Mateus, Lucas e João. Versículo 66. Estando Pedro embaixo, num pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-lhe e disse: Tu também estava com Jesus o Nazareno. Então veio uma empregada do sumo sacerdote, viu Pedro e reconheceu Pedro. Pedro estava ali, de boa, se aquentando ali no friozinho, né, da madrugada. Ele estava ali, né, perto de uma fogueira, aquentando-se, quando alguém disse: Eu te conheço. Tu és que andava com Jesus, o Nazareno. Versículo 68. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Observa que Jesus havia alertado a Pedro. Pedro, na sua alta confiança nele mesmo, diz que, possível for, ele iria até a morte, juntamente com Cristo. E Cristo alertou que ele não ia fazer isso, mas que ele ia negar, antes que o galo cantasse, ele ia negar o Senhor 3 vezes. Então ele se retirou do pátio e ficou aonde? Debaixo de um alpendre. 69. E a criada, vendo-a, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente é um dele, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falas. Ou seja, a mulher viu ele novamente, mais uma vez, né? Essa mulher sendo usada para lembrar ele que ele era fraco, né? E Deus cria esse tipo de situação para nos fazer entender que nós não somos nada sem ele, que nós mesmos não conseguimos nada, nem mesmo sermos aprovados por Deus. Até para sermos aprovados por Deus, necessitamos da presença de Deus em nossa vida. E Pedro tinha uma alta confiança, um autocontrole nas suas falas, nas suas emoções, que muitas vezes isso trazia para ele algumas prejuízos, né? E aí, quando a mulher fala novamente, né, ele mais uma vez ele nega, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, o que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um dele, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar. Será que o homem estava com medo? Será que o homem queria mesmo negar o seu mestre? E a jurar, né? Eu juro, não conheço esse homem de quem falas. Então, ele era um galileu, né? Andava exatamente como um discípulo, não tinha como negar isso, porque os discípulos, eles pegam a forma do seu mestre. Da forma que o mestre fala, que se veste, anda, se comporta, os seus discípulos é tendenciados a serem assim. Então, eles observaram que, além dele ser um galileu, ele se parecia com o Senhor. Versículo 72. E logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. No livro de Lucas vai dizer que é 3 vezes que o galo canta. No livro de Marcos já diz que é só 2 vezes, né? Não, na verdade, no livro de Marcos diz que antes que o galo cante, ele negaria Jesus 3 vezes, né? E isso no livro de Lucas. E no livro de Marcos diz que antes que o galo cante 2 vezes, ele negaria Jesus 3 vezes. O importante do conteúdo aqui é as informações que ele quer passar, que a alta confiança do apóstolo, né? Então, ele deixou de ser depois, ele foi desclassificado ou rejeitado ou não foi mais inserido? Não, Jesus, ele teve um encontro com ele novamente, restabeleceu ele, significou ele novamente e estruturou ele novamente juntamente com os 11, né?
Mas é que o Senhor só quis mostrar para Pedro, diante dele mesmo, que ele era fraco e que ele não deveria confiar nas suas emoções, nas suas falas, no que ele sentia. E nós somos tendenciados a achar que nós temos o controle da nossa fala e das nossas emoções. E nós não temos, porque as nossas emoções passam de acordo com a circunstância que vai acontecendo na nossa vida, né? Quem nos assegura a sermos fortes é o nosso mestre, é Jesus. Fora isso, nós não temos autoridade e nem poder nenhum, nem para sustentar o que nós falamos. Então, Pedro, foi necessário ele passar por essa angústia, né? Esse choro de arrependimento, de remorso, para ele se dar conta que ele não era nada e nem ninguém sem Jesus. Até para sustentar a fala e as emoções dele, precisava de Jesus na sua vida. Então você vê, Jesus, ele mesmo sendo julgado, mesmo ele já tinha recebido a sentença dele, a gente viu no vídeo anterior, que terminou dizendo que ele era réu de morte, né? E no mesmo instante que Jesus estava sendo julgado e condenado, um dos seus apóstolos que havia o seguido até o sinédrio estava o negando do lado de fora. Do lado de dentro ele estava sendo acusado e do lado de fora ele estava sendo negado. E tudo isso Jesus teve estrutura nele mesmo para suportar, por amor e obediência a Deus, tudo que ele viveu, tudo que ele passou. Há uma palavra que as pessoas gostam muito de usar: ainda que eu não seja fiel, porém Jesus, Deus ainda é fiel a mim. Mas eu sempre gosto de lembrar que Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. E ele não tem comunhão e nenhum relacionamento com o infiel. Nós que precisamos da fidelidade de Deus, nós precisamos ser fiel a Deus. Porque ele sempre será fiel à sua palavra. A palavra dele é irrevogável e imutável. Mas nós somos infiéis. Nós somos tendenciados a mudar de posição, de opinião, mudar de testemunho, mudar de adoração, mudar até de Deus. Nós somos tendenciados. Então, ao invés de nós nos preocuparmos com a fidelidade de Deus, que já é algo concreto, nós temos que cuidar da nossa própria fidelidade. Pedir dia por dia: Jesus, me ensina a ser fiel, porque eu não sei. Me ensina a ter fé, porque eu não sei. Me ensina a crer, porque eu não sei, porque nós não sabemos. Ainda que o nosso coração esteja cheio de fé, mas prosseguimos em pedir a Jesus, nos enche de fé. Me ensina o que fazer com a minha fé. Amém?